a nossa professorinha? Sim, é bem assim. Isso é que eu acho ótimo. Eu estou achando perfeito esse movimento, que a gente, daqui a pouco, nós, os velhos, vamos ser minoria dentro do Departamento de Medicina. Imagina, os nossos ex-alunos todos voltando. Eu acho isso muito bom, porque assim, eles Bem-vinda, Luana. Obrigada, doutor Juan. Luana, é um prazer revê-lo. Beijo para você. Um prazer revê-lo. Fecha a câmera, Ana. Muito feliz. Fecha a câmera. Vou fechar minha câmera aqui. Professora, só como é que eu faço para compartilhar aqui? Que esse eu vou tornar você agora apresentadora. Com isso, você pode compartilhar. Aqui no cantinho, no canto direito da sua tela, tem ali uma telazinha que você pode clicar e você pode já compartilhar a sua tela. Ok? Eu consigo compartilhar mesmo que não seja PowerPoint, né? Sim, consegue. Ah, legal. Então, boa noite a todos. Inicialmente me apresentando, a professora Ana já fez as honras. Eu sou Luana Braga, eu fui aluna da Unir. Terminei medicina em 2017, fiz clínica aqui no Hospital de Base e recentemente terminei a minha segunda residência de endocrinologia no Hospital Geral de Fortaleza. E aí, depois de voltar, agora consegui entrar para colaborar com as atividades também do Semetron. Eu já fazia parte do CEPEM, no estudo com o Dr. Délio, e aí agora completando com essa parte mais clínica do Semetron. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, professora. Deixa eu ver. Esse aqui é só um modelinho, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou transmitindo minha tela? Não, você não está transmitindo. Tá não. Compartilhar a tela. E agora, gente? Janela. Certo. Eu vou só aparecer aqui de novo para colocar. Vocês me falam se conseguem ver. Vou tentar ampliar aqui a telinha do aplicativo. Meu computador não está dos mais rápidos. Luana, conseguem ver? Oi. Tem embaixo da tua imagem, você pode reduzir a tua imagem para ficar pequenininha para aumentar a tela que você já está apresentando. Só que ela está muito pequena. Certo. Vou só colocar aqui na primeira posição. Deixa eu só colocar aqui. Essa daqui eu coloco pequenininha. Deixa eu ver. Seria essa, né? Que eu aumento? Sim. Ah, certo. Tem alguém riscando. Será que fui eu que risquei? Deixa eu ver. Fui eu que risquei sem querer aqui. Eu não sei como que apaga agora. Eu passei para aumentar a tela e... A minha tela está aparecendo? Não. Não, você parou de compartilhar. Você parou de compartilhar. Tá, disfarça. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Tá, agora eu vou tentar novamente. Janela, tela cheia, janela. E agora, apareceu? Apareceu, mas apareceu muito pequenininho embaixo da tua imagem. Tem aqui, ó, como se fosse 2 travessões embaixo da tua imagem, que você tem que subir para cima isso. Agora, certinho. Agora deu. Tá perfeito. Deu certo? Tá ótimo. Ótimo.
Então, voltando para a tela inicial, agora está certinho? Tá. Eu não consigo ver vocês, mas vocês estão me vendo, né? Tá Então, linda. tá bom. Boa noite, gente, novamente. É um prazer estar aqui, a convite de todos os professores queridos e grandes contribuidores para eu ser quem eu sou hoje. E espero poder assim, compartilhar um pouco da minha experiência e tirar dúvidas ao longo da conversa ou ao final, trazendo um pouco dessa contextualização que é a importância do manejo do diabetes na atenção primária. Eu tentei assim, sintetizar ao máximo, porque o conteúdo é bem denso, mas que seja algo mais assim, didático, mais pontual em relação às demandas na parte de tratamento, certo? Então, só para fazer uma introdução, uma contextualização, né? O diabetes é uma doença que a gente costuma falar silenciosa e traiçoeira, né? Não vem com sintomas necessariamente, assim como hipertensão e outras doenças crônicas, e por isso tem se tornado também uma epidemia, e que se agudizou nos últimos anos, principalmente com a pandemia da Covid-19, né? Muitos casos que deixaram de ser assistidos, ou casos que foram diagnosticados depois de infecção pelo coronavírus, e que tem, assim, trazido grandes repercussões para o sistema público de saúde, que é isso que a gente traz aqui como foco na nossa discussão de hoje. E a gente sabe que são fatores inúmeros, né, socioeconômicos, demográficos, fatores ambientais, fatores genéticos que influenciam na questão do surgimento de novos casos de diabetes. E hoje no Brasil, a gente tem uma estimativa de 212, 213 milhões de pessoas, desses 15,7 aí tem diagnóstico feito de diabetes. Isso representa mais ou menos 7% da nossa população, né? O Brasil hoje é quinto país no mundo em diagnóstico de diabetes, só perde para a China, para a Índia, para os Estados Unidos e para o Paquistão, mas a previsão é de que ele se torne o terceiro no mundo em 2045, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. E, além disso tudo, os custos, né, das doenças crônicas sobrecarregam ou oneram o sistema público de saúde. E aí, desses custos, né, o diabetes ele entra em segundo lugar, cerca de 30% desses investimentos são para manejo de pessoas, não só em atenção primária, mas principalmente a gente sabe que os custos são maiores em pacientes na ponta, né, nos serviços terciários, com complicações. E é justamente isso que a gente vai conversar aqui, a importância de se abordar bem o diabetes na atenção primária para que a gente evite as complicações a médio e longo prazo, principalmente. E aí a gente sabe que esses custos não são só para o governo, são custos para a pessoa que vive com diabetes, né? E aí, para a pessoa, para suas famílias, o impacto que isso traz para o trabalho, diminuindo também a expectativa de vida dessas pessoas. E é isso que a gente precisa também abordar quando a gente fala de uma doença como crônica, como diabetes mellitus, especialmente tipo 2 aqui hoje. Então, quando eu fui fazer uma revisão dos materiais de atenção primária para fazer essa aula, eu percebi o quão defasado, assim, os principais materiais se encontram, né? Os cadernos de atenção básica que a gente tem, os principais, são esses de 2006 e esse de 2013. Ou seja, de lá para cá, quase 10 anos se passaram, muita coisa mudou. Eu brinco que eu saí da residência agora em março, parece que já faz 10 anos de tantas coisas novas que surgiram no mundo da endocrinologia, então a gente imagina quanta coisa a gente precisa atualizar nesses materiais. E aí é por isso que eu trouxe essa opção, né, indicação das diretrizes atualizadas da Sociedade Brasileira de Diabetes. É um site que foi reformulado durante a pandemia, que a gente pode acessar facilmente, e eles estão, inclusive, desenhando esse último tópico, que é o diabetes no SUS, que vai ser assim, extremamente importante para quem trabalha com atenção primária. E aí, dentro desses pontos, né, que eu trago, o que a gente vai discutir hoje com relação ao manejo medicamentoso desses pacientes. Então, em relação ao tratamento do diabetes, hoje em dia a gente sabe que a gente tem metas individualizadas, né? Não necessariamente a gente precisa ter uma meta igual para todas as pessoas, até porque são perfis diferentes, são faixas etárias diferentes, são pessoas com comorbidades diferentes. Então, do que a gente tem de mais recente, as metas são muito semelhantes entre crianças, adolescentes e adultos saudáveis, idosos saudáveis,
em relação a alvo de hemoglobina glicada, em relação à glicemia em período de jejum, pós-prandial, em relação ao que a gente chama hoje em dia de tempo no alvo, que é um termo novo, em que a gente tem recursos, tecnologias novas que nos ajudam a fazer o monitoramento desses pacientes de forma mais real e mais fidedigna, e livrando muitas vezes esses pacientes das furadinhas de ponta de dedo, apesar de ser um recurso ainda oneroso para a maior parte da população. Então, a gente traz essa tabelinha das metas individualizadas, são todas das diretrizes de 2022, focando nos objetivos para cada perfil de paciente, principalmente a gente vê aqui o perfil do idoso, né, que é um grande público da atenção primária, trazendo as diferenciações entre o idoso saudável, o que seria o idoso comprometido, que é aquele idoso que já tem múltiplas comorbidades crônicas, que tem um comprometimento funcional, que traz uma dificuldade para a realização de suas atividades de forma autônoma, mas ele não é tão comprometido quanto o que se considera como muito comprometido, que é aquele paciente já com uma doença terminal, enfim, um processo de fim de vida, em que você não precisa ter uma obstinação de manter um controle glicêmico rigoroso nesse perfil de paciente. Então, é muito legal essa tabelinha, ela ajuda a gente a se guiar, a se nortear em relação a saber se o paciente está bem compensado, se não está, o que você deve orientar ele, quais são os alvos que esse paciente deve ter, né? Então, nessa primeira coluna, eu trago esse exemplo, né, dos pacientes DM1 ou DM2, com alvo ainda de hemoglobina glicada em torno de 7 ou menor, mas ali orientando que ele pode estar acordando com uma glicemia de jejum entre 80 e 130, uma pós-prandial até 180, até um tempo atrás esse valor era de 160, mas foi visto que não necessariamente trariam repercussão a longo prazo de complicações micro ou macrovasculares nesses pacientes se eles mantivessem um tempo no alvo mais estabilizado. E em relação ao tempo de hipoglicemia, outro ponto que a gente destaca principalmente nos idosos, que a gente quer que esse tempo seja menor que 1%. Mas falando de tempo no alvo, a gente vai entender melhor. Vou mostrar para vocês aqui esse exemplo, né, desse gráfico que a gente traz para manejo de paciente com diabetes tipo 1 e tipo 2. Né, a gente fala de um tempo no alvo aí de 70% entre 70 e 180, objetivando a redução de hiper e hipoglicemias aí para menos de 5% cada. Então, esse é o dispositivo, o Freestyle Libre. Ele está mais disponível, assim, ele é comprável na farmácia, né? Ele não está disponível pelo SUS. Existem pacientes que entram com medidas judiciais, mas levam muito tempo para que se resolva, então acaba que a gente oferece, mas a gente sabe da dificuldade, né? Então, acaba que a gente recai num método que é muito válido também, que é o controle glicêmico de ponta de dedo, que a gente fala para o paciente, que são as glicemias capulares, né? Então, os parâmetros de avaliação que a gente tem são basicamente hemoglobina glicada e as glicemias capulares para esses pacientes. A gente faz um mapinha, entrega para o paciente, orienta ele a forma correta de se preencher, e aí, claro, ele não vai fazer 30 dias de 6 furadas de dedo ao longo do dia, mas a gente pede para que naqueles 5 dias antes dele retornar na consulta, ele consiga fazer o máximo possível que puder. Aí eu pulei aqui um slide que era só falando um pouquinho sobre a questão da hemoglobina glicada. Hoje em dia a gente sabe que ela tem alguns fatores que podem falsear para cima ou para baixo, então a gente precisa considerar principalmente os pacientes que têm doenças como anemias, sofrem de insuficiência renal, que têm insuficiência hepática, que estão grávidas, então são momentos específicos que a gente tem que ter muito cuidado e se considerar o valor da hemoglobina glicada para esses pacientes. Assim como também a variabilidade glicêmica que ela traz para a gente pode estar falseada. Como toda média, a hemoglobina glicada ela pode sofrer interferências dos últimos 90 dias, sendo que 50% dela equivale aos últimos 30 dias. Então, se esse paciente passou por algum problema de saúde, alguma discrepância aí no estado regular de vida, de saúde, ele pode ter uma alteração nesse valor. Então, não necessariamente a gente precisa se prender à glicada, mas, claro, era um parâmetro muito importante. E outra coisa que a gente tem que ficar de olho é em relação ao método do ouro, que é o HPLC. Hoje em dia a gente vê muitos laboratórios fazendo turbidimetria e acaba que a gente não consegue ter uma confiança tão grande nesses valores, né? Em relação a essas recomendações, só resumindo o que a gente já falou ali anteriormente, em relação aos focos da hemoglobina glicada para indivíduos saudáveis, jovens, DM1, DM2, o foco é menor que 7.
a não ser que traga muito risco de hipoglicemias, que é o que a gente não quer que aconteça, por serem muito deletérias para esses pacientes, a gente acaba levantando essa média para 7,5. Se for um paciente com muita dificuldade de usar insulina, se for um paciente com muita dificuldade de manejo, a gente deve reconsiderar essas perspectivas, né? E aí é só trazendo outros pontos para a gente ter uma noção. Por exemplo, essa é uma tabelinha de hemoglobina glicada para a gente saber. Se a hemoglobina glicada tiver, por exemplo, 5%, eu sei que esse paciente tem uma estimativa de estar ali com a glicemia entre 97, mas variando de 76 a 120, ou seja, é uma média, né, como a gente comentou, mas a gente sabe, se um paciente chega com uma glicada para você de 12, você sabe que ele está mantendo padrões muito hiperglicêmicos, então ele precisa provavelmente de um foco diferente no tratamento, se for comparar com um paciente diabético recém-diagnosticado, em exame de rotina que estava assintomático, uma glicemia, uma hemoglobina glicada de 7, por exemplo, certo? E aí ele reforça aqui em relação às crianças e adolescentes com um foco de hemoglobina glicada aí abaixo de 7,5, pelos estudos que saíram mais recentes, mostrando que a meta desde o início de se manter abaixo de 7,5 traz menores repercussões, menos risco de complicações micro e macrovasculares, que é o nosso objetivo no tratamento do diabetes. E aqui a gente entra no manejo de fato da hiperglicemia. Esse é um algoritmo atualizado pelas diretrizes de 2022 e ela vem bem a calhar para várias situações. É um algoritmo bem sucinto, bem dinâmico, bem didático, que a gente consegue dar uma colada de vez em quando aí quando bate a dúvida. Então, ele separa, basicamente, são 2 algoritmos, um para pacientes DM2 sem complicações cardiovasculares ou renais, e uma segunda opção para quem já tem uma doença cardiovascular estabelecida. E aí, a partir das metas, a partir das hemoglobinas glicadas desses pacientes, principalmente no momento do diagnóstico, a gente seguia para direcionar nosso tratamento. Se a gente vai entrar com uma monoterapia, com uma terapia dupla, com uma terapia tripla, se a gente vai esperar, se a gente vai orientar esse paciente com relação a outras mudanças que ele pode fazer do estilo de vida, se ele tem outras comorbidades que possam agravar mais o risco de ter um diabetes descompensado e ter descompensação dessas outras comorbidades. Então, tudo isso a gente vai focar, é o que vai nos ajudar a estabelecer uma meta e, de fato, estabelecer um tratamento efetivo para esses pacientes. Então, claro, MEV, nunca é demais falar, MEV serve para todas as doenças crônicas, para tudo na vida, para diabetes não seria diferente. Então, o que a gente muitas vezes aprendeu lá atrás na faculdade, de falar assim, não, vamos lá, vamos tentar mudar o estilo de vida, para daqui a 3 meses a gente reavaliar e ver se realmente vai precisar começar com medicação. Isso já caiu por terra. Então, a gente sabe que essa inércia terapêutica, ela pode trazer repercussões a médio e longo prazo para esses pacientes, inclusive para pacientes ainda com pré-diabetes, que não é o nosso caso aqui, nosso foco de hoje, mas só para a gente ter essa noção de que um paciente já com diagnóstico firmado, ele merece tratamento medicamentoso, certo? Pelo menos no início a gente consegue organizar melhor a vida desse paciente, orientá-lo a fazer segmento não só com o médico da atenção primária, mas também direcioná-lo para um acompanhamento nutricional, para um educador físico, ele ele precisa ter uma rede multiprofissional para estar orientando. No mundo ideal, né, isso seria maravilhoso. E até acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, porque muitas vezes os pacientes precisam desse suporte, até a partir do momento que recebem o diagnóstico, né, da doença, e a forma de melhor encarar essa etapa da vida. Então, a gente ainda tem como carro-chefe a metformina, o agente ainda de primeira linha. Nas novas discussões das diretrizes, existe a possibilidade de se entrar com os inibidores da SGLT2, mas isso já fica mais resguardado para pacientes que já têm doença cardiovascular, aterosclerótica estabelecida, doença renal crônica. Então, assim, de geral mesmo, são pacientes que são candidatos ao uso da metformina e poucos são aqueles que não vão conseguir usar. Hoje, graças às formulações mais modernas, como o Glifad XR, que tem liberação lenta, pode ser usado 1 a 2 vezes ao dia com duração de 24 horas, diferentemente da metformina, que precisa ser particionada em 3 vezes ao dia, a gente consegue estabelecer uma constância, né, fazer que esses pacientes consigam aderir ao tratamento ofertado, com menos repercussão do trato gastrointestinal, inclusive, e são medicamentos que a gente encontra na farmácia popular, então esses pacientes conseguem ter acesso a elas.
E o bom da metformina é que ela é barata, além de barata, ela promove pouco ganho de peso, até alguns pacientes relatam perda de peso no uso, mas o nosso foco aqui é evitar complicações, certo? Então, em princípio, além de controlar bem o diabetes, a metformina nos ajuda a evitar a progressão também naqueles pacientes pré-diabéticos que iniciam o uso. Muitas vezes a gente consegue postergar para que eles evoluam com diabetes de fato. Só uma nota importante que a metformina a gente tem que sempre atentar para a função renal. Então, um paciente que já faz uso, e aí você faz um exame de rotina para acompanhamento, vê que a função renal dele piorou, a gente precisa ali considerar as faixas, né? Se ele tiver com uma função entre 30 e 45, a gente reduz essa dose à metade. E é contraindicado o uso baixo, uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, certo? Pelo risco de acidose lática. Enfim, existem estudos observacionais e estudos também de casos que falam muito em relação ao risco de acidose lática nesse perfil de paciente, então a gente prefere evitar. Então, o nome comercial, acho que dá para ler, né? Tá pequenininho, mas acho que dá para ler. É o Glifage XR, principalmente, ele é encontrado nas doses, nas apresentações de 500, 850, tem um de 750 que não é muito usual, o de 1 grama, e a dose máxima dele a gente vê em bula, que é 2,55 gramas. Porém, o risco-benefício de você atingindo essa dose ter risco de efeitos colaterais não supera o benefício, na verdade, de você estar usando essa dose máxima. Então, a gente não recomenda passar de 2 gramas. A gente recomenda associar com outras classes de antidiabéticos, que é muito mais benéfico, muito mais bem-vinda e mais tolerada, geralmente, nesses pacientes, certo? Então, tem alguns outros aspectos, certo, da medicação que eu não vou conseguir abordar por conta do tempo, mas uma coisa importante para a gente considerar dos usuários crônicos de metformina ou glifage é sempre acompanhar a vitamina B12, pelo menos uma vez por ano, pelo risco de desabsorção mesmo. A gente sabe que mexe um pouquinho com o fator intrínseco, a absorção gástrica, esses pacientes podem tender a ter um pouquinho menos de vitamina B12, a gente repõe. Hoje em dia, a gente tem a alternativa de repor via oral, então é bem mais tranquilo para esses pacientes. Em relação à associação do segundo antidiabético, a gente tem que pesar várias coisas. A eficácia, o risco de hipoglicemia. A gente sabe que existem classes terapêuticas que têm esse risco, de fato. Qual a proteção que esse medicamento vai trazer para esse paciente? Hoje em dia, a gente tem recursos, né? Tem medicações que trazem benefício cardiovascular, proteção renal. E em relação, principalmente o que a gente discute na atenção primária, é o custo, né, para esses pacientes. Infelizmente, nem todas as medicações são acessíveis. Então, a gente precisa ver como é que a gente pode trabalhar da melhor forma para trazer um melhor tratamento para esse paciente, para colocá-lo numa faixa de risco reduzida de complicações e para que ele possa aderir ao tratamento de fato, né? Então, assim, trouxe só esse trabalho que saiu na Diabetes Care, falando das sulfonilureias. A gente precisa ter cuidado. Infelizmente, hoje em dia, a glibenclamida ela ainda é muito utilizada no meio público, né, na atenção primária, mas é um medicamento que traz riscos muito aumentados de hipoglicemia. Então, é como se ele pegasse toda aquela reserva pancreática e espremesse o pâncreas. A gente explica assim para os pacientes. Ele faz com que aquela reserva de insulina seja depletada muito mais rapidamente. O paciente consegue controlar melhor a glicemia, mas a longo prazo ele pode ter uma deficiência, né, de células beta mais adiantada. Então, a gente prefere medicamentos que possam preservar mais mais o pâncreas e não acabar defasando essa reserva de forma muito rápida. E então, assim, o que a gente faz? Tudo bem, as sulfonilureias agem assim. Porém, existem as piores, como a glibenclamida, e as um pouco melhores, com menos riscos de hipoglicemia e de lesão cardiovascular. A gente sabe que a glibenclamida, além do risco de hipoglicemia, ela tem receptores não específicos e aí acaba atingindo também receptores cardíacos, né? Então, a gente prefere a gliclazida ou a glimepirida. Então, hoje em dia, a gente tem a gliclazida MR, que é de liberação lenta. Ela pode ser encontrada nas farmácias populares de vários lugares do Brasil, mas pelo que eu andei olhando por aqui, a gente não tem, o estoque está zerado. Então, seria a glibenclamida mesmo, que é o da Unil, e aí que pode ser feito na dose de 2,5 até 20 miligramas dia, né? São nos períodos prandiais. E, de qualquer forma, sempre atentar para o uso e as funções renais envolvidas.
né? Existem estudos que falam que, inclusive, em taxas de filtração glomerular menor que 60, não se recomenda o uso de sulfonilureias. Então, apesar dele trazer um bom controle glicêmico, trazer uma redução de hemoglobina glicada, a gente tem que saber esse custo, não só o custo financeiro, mas o custo físico para o paciente. Então, o que a gente pode fazer? Hoje em dia, nós temos outras classes no nosso arsenal terapêutico. E uma dessas opções são os inibidores da SGLT2, maravilhosos, que trouxeram assim, uma revolução, são o AS do século XXI. Então, a gente pode dizer que são drogas que entraram para não sair mais, a não ser que chegue alguma coisa muito melhor aí no futuro, mas pelo mecanismo de ação, né, esses medicamentos, eles atuam no cotransportador, ali de soja de glicose do néfron, e fazem com que haja uma glicosúria. E com isso, o paciente consegue escolher a glicose, controla os níveis glicêmicos e ainda por cima tem repercussões de proteção cardiorrenal, aumento de eritropoiese, efeito pleiotrópico de estabilização de placa, tanto que hoje em dia ele é utilizado como um dos, não é mais o tripé, não, são 4 elementos aí para os pacientes com insuficiência cardíaca, e aí o SGLT2 brilhando em todos os sentidos. E ele é muito interessante até para os pacientes que não têm doença renal estabelecida, para evitar que haja uma repercussão renal a longo prazo por conta da doença da nefropatia diabética de fato. Então, os nomes comerciais, o Jardiance, né, e o Forxiga, no caso, o Jardiance é a empagliflozina e o Forxiga é a DAPA. A cana a gente não tem uso aqui, houve alguns estudos que mostraram, na verdade, quase uma inferioridade em relação aos outros, por conta de efeitos colaterais, e então, hoje em dia, no Brasil, a gente usa esses 2 primeiros. Qual é a boa notícia? No SUS, em 2020, foi acrescentada a dapagliflozina como uma opção de tratamento, mas para um perfil específico de pacientes que precisavam corresponder a esses 3 pontos, que eram pacientes com idade igual ou acima de 65 anos, com doença cardiovascular estabelecida e tendo um histórico de diabetes mal controlado já em uso de metformina e sulfonilureia, assim, muito específico. Então, alguns pacientes muitos pacientes não conseguiram entrar nesse filtro, né, e se beneficiar desse suporte aí através das medicações de alto custo. E a notícia melhor é que houve agora essa decisão no CONITEC, a incorporação, de fato, dos SGLT2 no SUS, pelo que está descrito, seria gratuitamente para o perfil de paciente já com doença renal crônica estabelecida e portador de diabetes. Certo? Então, vamos torcer aí para que nos próximos 30 dias a gente tenha realmente, de fato, essa confirmação para os nossos pacientes. E aí, quem sabe, no futuro a gente consegue baratear mais essa medicação para que todos tenham acesso, mesmo não tendo doença renal estabelecida. E aí eu entro no aspecto da insulinoterapia. Acaba que é uma grande dificuldade na atenção primária, por conta de tempo de consulta, de acompanhamento, o paciente que muitas vezes chega perdido, sem saber relatar como que é o seu tratamento em casa. Às vezes é uma primeira consulta que precisa de muita avaliação, tem paciente que também não sabe fazer o uso correto de insulina, nunca teve a oportunidade de aprender. Então, aqui a gente entra, né, seria mais ou menos nesse perfil de paciente, dessas 2 últimas colunas, seja o paciente assintomático que vem com hemoglobina glicada acima de 9, a gente já inicia com uma terapia tripla, sendo o carro-chefe a metformina, e aí você pode pensar em outro antidiabético, e aí já iniciar com uma insulina bedtime, que a gente vai ver lá na frente, ou a gente intensifica, deixa 3 antidiabéticos e avalia um retorno mais cedo, mais precoce, para ver se esse paciente conseguiu sair dessa faixa. Agora, se for um paciente sintomático, que são aqueles 4 Ps, né? Paciente que tem poliúria, polidipsia, perda ponderal, que está emagrecendo, que tem muita fome e continua perdendo peso, ele merece uma insulinização plena, porque isso é um sinal, né, de insulinopenia mesmo. O paciente já está na caquexia da diabetes, está no estado de glicotoxicidade, então ele não consegue responder bem a antidiabético oral, ele não consegue absorver bem, e aí pode trazer mais risco do que benefício para esse paciente não insulinizá-lo. Né? Então, assim, são pontos importantes para se destacar. Em pacientes que a gente fala que
mesmo sem doença renal estabelecida, mas que cheguem com essa situação, né, com essa clínica, merecem a insulinização para controle, de fato, da doença. Aqui é só um gráfico mostrando, com o tempo, a progressão que a secreção de insulina sofre, essa redução, na verdade, em relação ao tempo de doença, mas que muitas vezes foi uma história natural, uma doença que não foi bem controlada no início, então ele tem essa defasagem de células beta, vai da etapa 1 até a etapa 4, né? Quando o paciente chega na etapa 4, é que realmente ele já tem um estoque muito reduzido de insulina, e por conta disso, ou uma resistência insulínica muito, muito aumentada, e muitas vezes são pacientes que são recém-diagnosticados nesse estágio, né? Hoje em dia, a gente fala que o paciente DM2, quando ele é diagnosticado, cerca de 50% da reserva pancreática dele já está depletada. Aqui na insulinoterapia, quando a gente fala dos análogos da insulina humana, eu trouxe esse gráficozinho, talvez tenha ficado pequeno, mas só para mostrar aqui como que é o funcionamento dessas insulinas em relação ao tempo de absorção. As insulinas que fazem pico e as insulinas que não fazem pico. Teoricamente, são as análogas como a Basaglar, a Glargina, a DPNI, e as outras que a gente tem no sistema público para paciente diabético tipo 2, que é a NPH e a irregular, no caso, é essa daqui, que faz um pico pós-prandial, e a NPH teria um pico intermediário. Então, por isso que, no mínimo, a gente fraciona ela em 2 aplicações no dia, né? Muitos pacientes acabam se beneficiando de fazer 3 aplicações por conta desses picos que são feitos nos períodos da manhã, da tarde e da noite. Certo? E aqui é só para a gente resumir o tempo de ação. A gente vai ver mais aqui à frente as formas corretas de administrar. Um ponto muito importante para a gente levar em consideração para esses pacientes é que, ainda 100 anos depois da criação da insulina, muitos pacientes só têm acesso à insulina aspirada, e são cuidados diferentes, são administrações diferentes, muitas vezes são pacientes com dificuldades para enxergar, e esses números pequenininhos muitas vezes confundem, porque são seringas de 1 ml, mas que quando você vai ver está escrito 10, 20, 30, e esses pacientes não conseguem fazer a correspondência com suas doses de insulina. Isso é uma coisa muito importante, orientar esses pacientes, levar sempre alguém acompanhando para quando for instruir sobre o uso delas. A gente tem também, em muitos lugares, já as insulinas de caneta, que são muito mais práticas, você já roda, já deixa a dose corretamente aplicada aqui, instrui o paciente sobre os locais de aplicação, e aqui também são as que a gente chama de insulinas análogas, né? As humanas são as primeiras, NPH irregular, e as análogas são aquelas de ação mais rápida, seja ultra rápida, e as basais, né, que são aquelas que a gente viu lá anteriormente, a Glargina, a Levemir, a Basaglar, mas que não são uma realidade do SUS, infelizmente. Até para pacientes diabéticos tipo 1, nós tivemos uma modificação recentemente, falando que a partir dos 18 anos de idade é como se esses pacientes tivessem que voltar para uma insulina de pior qualidade, entre aspas, porque são pacientes que são totalmente dependentes, né, de insulina. Então, preocupa um pouco em relação à perspectiva de tratamento desses pacientes pelo SUS depois dessa modificação. Espero que eles voltem atrás. Então, para insulinizar um paciente, a gente tem 2 principais opções aí no SUS. O esquema bedtime, que é literalmente o esquema de quando vai dormir, e o esquema basal bolus. O bedtime, ele dá essa flexibilidade, porque a gente consegue lançar a mão tanto dos antidiabéticos orais combinados com a insulina na hora de dormir. Né? A ideia é fazer com que esses pacientes que já estão ali com 2, 3, 4 drogas orais, que não conseguem melhorar a glicemia ali no jejum, uma glicemia pré-prandial ao longo do dia, então a gente pode lançar mão dessa dose inicial de 0,1 a 0,2 unidades quilo dia, que aí, por exemplo, um paciente com 70 quilos, como eu deixei aqui no exemplo, ele usaria entre 7 a 14, por isso a gente às vezes convenciona deixar 10 unidades no bedtime, mas isso pode ser variável. E aí orientá-lo, né, fazer o uso justamente para proteger ele da gliconeogênese que ocorre na madrugada e que levaria à hiperglicemia da manhã. Então, é mais para controlar mesmo esses pacientes que estão começando a sair dos eixos ou que já começam com um tratamento um pouquinho mais intensivo. E explicar para o paciente que insulina não é o fim do mundo, pelo contrário, é uma oportunidade dele viver com qualidade, ensinar que ele vai viver a vida dele, ele vai tentar resgatar a qualidade de vida dele. A diabetes é uma parte da vida dele, mas que não resume, né? Esse paciente que muitas vezes fica ali preocupado, que ele vai ter que usar insulina, porque isso, porque aquilo. Então, a gente tem que tentar deixar a coisa mais leve possível. E aí, o esquema basal bolus é o tratamento completo, né? Você dividir ali, fracionar nas horas de comer e nas horas em que o paciente não está comendo, justamente
pequenininho aqui, mas é só para simular os períodos de pós-prandial, né, aqui do café da manhã, do almoço, do jantar, onde seriam as insulinas rápidas ou ultra rápidas, e aqui as basais, né, para fazer esse pré-prandial e deixar mais bem equilibrado. Então, é o que geralmente a gente faz com o paciente DM1, então o DM2 também pode chegar nesse modelo de prescrição, justamente nesses momentos, né? Como eu falei, de estar sintomático, de ter os sintomas de glicotoxicidade, paciente que é internado muitas vezes, né? Com uma infecção e que descompensa o quadro de diabetes, então a melhor opção seria justamente essa. Tá? E aqui é só um exemplo para individualizar, né? Sempre, e que pode variar essa dose inicial de 0,5 unidades quilo. Aí no Covid a gente via que o céu era o limite, o paciente chegava a 2, porque estava em uso de glicocorticoides e tudo mais, mas assim, no geral, o que conta aqui é a resistência à insulina que esse paciente tem. Quanto maior a resistência insulínica, maior a dose que ele vai precisar iniciar. E aqui é um modelinho que eu deixo para os meus pacientes para orientar em relação à aplicação e às horas corretas de se fazer o uso da insulina. Os horários são extremamente importantes, então a gente tem que ter uma aplicação divergente, no caso, para a insulina regular, para a insulina humana e para a insulina análoga, a gente tem um modelinho diferente, porque o funcionamento da insulina é diferente, então a gente não pode deixar igual. Já vi muitas vezes acontecer de deixar a insulina NPH da noite, acontece muito de deixar junto com a regular da noite, sendo que o correto é separar, justamente porque a NPH da noite dela é seu bedtime. Então, como a gente conversou, a hora de aplicar é a hora de dormir, né? Então, assim, orienta o paciente que ele tem que aplicar 30 minutos antes de comer, que ele não deve estar pulando os horários de aplicação. Se ele tiver hipoglicemia, ele vai corrigir primeiro, da forma correta, e depois ele vai se alimentar. Ele não vai corrigir com o alimento, porque o alimento possui fibra, gordura, proteína, e isso atrapalha na absorção do carboidrato. Então, ele precisa de um carboidrato de liberação rápida. Então, logo adiante, a gente vai ver os modelinhos legais para a gente orientar o paciente a corrigir uma hipoglicemia. E aí, a NPH, a gente administra também em 2 ou 3 doses, como eu tinha comentado. E aí, se no caso o paciente fizer uso de seringa, aspirar as duas, né, juntas na hora de aplicar, então, ensinar a aspiração correta, né? Que primeiro a insulina regular, você ensinar a limpinha, depois a leitosa, para não haver essa perda de função, né, da insulina regular. Então, a gente tem que orientar tudo, o armazenamento, a troca de agulhas, a forma correta de aplicar, que a gente vai ver à frente também. E as insulinas análogas, a gente tem uma certa liberdade em relação ao horário de aplicação da dilongação, que no caso é 12 em 12 horas, então ela consegue manter uma meia-vida mais estável. Então, a gente pode aplicar ali 7 da manhã, 7 da noite, a hora que fica mais conveniente para o paciente. E as de ação ultra rápida, a gente orienta a fazer o uso de 10 a 15 minutos antes de comer, justamente porque o pico dessa insulina é mais rápido, então vai acompanhar o pico do pós-prandial desse paciente. Os locais de aplicação são muito importantes de se orientar justamente porque muitos pacientes fazem aplicação em pregas cutâneas que não são de tecido subcutâneo, né, são partes musculares. Os pacientes fazem aplicação de múltiplas doses no mesmo local, podendo levar ao que a gente chama de lipodistrofia, que são essas cicatrizes. A gente viu isso acontecer muito quando as agulhas eram muito maiores, hoje com as agulhas de 4, 5 milímetros a gente vê menos, mas pode acontecer. E orientar o paciente que ele não deve fazer a aplicação nesses locais de cicatriz, porque justamente a absorção é errática, né? Muitas vezes ele vai evoluir com uma hipoglicemia e não vai saber o motivo. Quando a gente vai pesquisar, cheio de lipodistrofia. E aí a questão é orientar o paciente a não fazer a aplicação pelo mínimo 14 dias nesses locais em que houver esses calombinhos, né? A gente orienta eles. Então, eles têm como variar, né? Na região de braço, de abdômen, fazer sempre tentar obter um movimento de relógio, para que ele não repita os lugares de aplicação, e na região de coxas e nádegas também. Em relação à correção das hipoglicemias, de forma correta, a gente fala para o paciente não pular a dose de insulina, senão isso vai virar uma bola de neve lá na frente. E, primeiro, fazer as medidas de ponta de dedo, né, o controle glicêmico. Se ele tiver alguma sensação de sintoma de hipoglicemia, neuroidopropênico, sintomas adrenérgicos, para ele já verificar a ponta de dedo. E aí, se tiver um valor realmente mais baixo, de 70 para baixo, ele já iniciar uma correção da forma correta, que seria com 15 gramas de carboidrato, que a gente consegue com 3 sachês de mel, aquele melzinho de farmácia mesmo,
ou uma colher de sopa de mel caro, que é aquela calda de sorvete que a gente compra no supermercado, ou até uma simples colher de açúcar com um copo de água. E aí ensinar a não hipercorrigir também. Muitos pacientes começam a comer desesperadamente tudo que tem na geladeira, com medo de passar mal. Então tomam 1 litro de refrigerante, comem tudo que tem na frente, e aí depois acabam evoluindo com hiperglicemia de difícil controle. E aí, caso essa hipoglicemia seja mais importante, abaixo de 50, mas o paciente está ali orientado, está acordado, orientar ele a fazer o dobro dessa ingesta, seja do mel, seja da água com açúcar. E aí, caso de sonolência ou sintomas mais graves, os familiares devem ser orientados a passar o mel na gengiva e levar para um pronto atendimento. E aí eu dei uma investigada no que a gente tinha no Farmapub aqui, né? Como eu falei para vocês, eu tinha visto que a glibenclamida é o que tem, a gliclazida de 60 de liberação lenta não estava zerada, a metformina era metformina mesmo, não era glifage. Em algumas farmácias a gente consegue encontrar o glifage, e só na dose de 500. E as insulinas também, mais insulinas humanas, NPH irregular, e menos insulinas. Aqui eu nem consegui achar as análogas, porque elas estão na farmácia de alto custo, né? Elas são direcionadas para pacientes DM1 atualmente. E algumas ainda de seringa, né? A gente vê algumas são de canetinha, algumas são de seringa. Aqui é só o que foi saiu no relatório do Diário Oficial da União sobre a atualização do que seria dispensado pela Secretaria Municipal de Saúde. E a gente encontra alguns medicamentos aí dentro do que a farmácia popular traz de desconto, como eu falei, do glifage. A gliclazida, ela tem um desconto, mas não é da farmácia, é de laboratório, então são coisas que mudam muito, dependendo do lugar, dependendo da região e da situação. Então, o que eu queria trazer para vocês, depois dessa discussão, é assim, destacar os pontos que a gente precisa, né, em relação a saber entender que a gente vive uma epidemia de tudo, de doenças crônicas, e aí com a obesidade aumentando, a gente sabe que a resistência insulínica, síndrome metabólica, tudo se retroalimenta, e aí é essa questão do diabetes, para quem já tem mais fatores genéticos envolvidos também, tem mais predisposição, a gente sabe que o ambiente também é um gatilho, a gente sabe que o excesso de dietas hiperprocessadas, né, e que são mais baratas, infelizmente é o que a população tem mais acesso hoje em dia. Se a gente parar para pensar, a nossa cesta básica ela tem mais carboidrato, de proteína seria só o feijão, uma sardinha ocasionalmente. Então, assim, a gente vê a qualidade de alimentação da nossa população, que é o nosso principal público na atenção primária, né? Então, é outro fator para a gente levar em consideração nas nossas discussões, e também a questão do ritmo de trabalho e o sedentarismo, que tende a aumentar de forma muito abrupta. Né? Então, além disso tudo, evitar uma inércia terapêutica. Se a gente detecta um paciente que é potencialmente, que já tem um diagnóstico de diabetes, após esse diagnóstico estabelecido, orientar corretamente, falar do tripé terapêutico, né? A gente fala, né? Atividade física, alimentação e medicação, promover qualidade, o nosso objetivo é promover a qualidade de vida para esses pacientes, para que eles tenham uma expectativa de vida e uma qualidade quando eles chegarem numa idade mais avançada, de fato, né? Não só de chegar a uma terceira idade cheia de comorbidade, de complicação, não, a gente quer que esses pacientes cheguem bem. Né? Então, isso tudo nos exige que a gente fortaleça a nossa rede de cuidado multiprofissional e, com isso, claro que a gente consegue reduzir gastos do SUS, porque a gente está ali ainda evitando na fase de precaução, né, de prevenção, e não, a gente não quer focar na parte de diminuir danos, né? A gente quer que se evite que essas pessoas tenham realmente uma plenitude, consigam viver com qualidade. Então é isso que eu tinha para trazer hoje. Não sei se tem alguém ouvindo, alguém. Estamos ouvindo. Temos. E agradeço a oportunidade novamente, fico à disposição para tirar dúvidas. Inclusive, eu trouxe aqui, um linkzinho que dá para clicar e para as referências. Aqui onde eu trouxe as diretrizes, são todos clicáveis. Então, quem quiser clicar para ver mais sobre diretriz, sobre os materiais, os cadernos de atenção básico, né? Já dá para clicar e aparece diretamente. Gustavo pediu. Tem. Luiz Marcelo. Eu não sei se deixa eu só interromper para ver aqui. Posso interromper o compartilhamento, professora? Pode, claro. Só para poder ver vocês? Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu ver. Ixi, Maria, travou tudo. Voltei.
Luiz Marcelo pediu para falar. Boa noite a todos, boa noite, Luana, parabéns pela apresentação atualizada e tranquila e bem clara também. Na última diretriz de 2019, preconizava-se o uso da insulina mista, que era 75% de NPH e 25% de regular. Eu acho que esqueceram de avisar ao farmacêutico do SUS para produzir essa insulina. Então, a gente não usa isso, a gente usa só o NPH. Tem alguma notícia sobre isso, por favor? Obrigado. Professor, eu tinha ouvido falar pelos meus chefes da residência de endócrino, que tiveram alguma experiência, mas assim, que não foi algo muito... que foi muito utilizado porque acho que às vezes trouxe mais dispêndio, mais dúvidas sobre o uso do que facilidade. Talvez por conta da NPH já existir regular, seria mais uma opção assim, mais do mesmo, talvez eles tenham entendido dessa forma e aí não pegou, realmente. Talvez essa proporção fosse interessante, porque geralmente a gente deixa assim, 60% NPH, 40% regular para o DM2. Sim. Porque então não pegou, não existe isso, não existe a insulina mista, né, que seria NPH mais a regular. Existe, mas assim, eu confesso que eu nunca tive experiência com elas. Eu também não. E acho que é algo muito, assim, já debatido lá por conta dessa questão de por já ter NPH irregular, não era muito interessante deixar outra opção da mesma Inclusive, composição. se eu não estou enganado, você me corrija, por favor, na diretriz recomendava, nessa última, não essa de 22, a anterior, recomendava-se que você não atribuísse ao paciente essa mistura de 75% de NPH com 25% de regular, porque o paciente poderia errar e fazer o contrário, né? 75% de regular e tem uma hipoglicemia. Isso confere, né? Sim, doutor. Ainda mais porque a gente sabe que ainda existe esse risco de qualquer forma, né? Então, se a gente, talvez por redução de risco, eles tenham também optado por deixar só as separadas. Apesar de ainda conseguir ter acesso às seringas, né? Que você pode aspirar de forma incorreta, como eu tinha mencionado, que tem as dosagens diferentes. Que, enfim, pacientes às vezes não conseguem enxergar, aqueles números são muito pequenos. E aí trazer algum problema na hora da administração. Ok. Muito obrigado. Boa noite. Parabéns outra vez. Valeu. Obrigada, professor. Boa noite. Alguém mais? Oi, Lu. A Elza aqui. A Gabi. Eu não estou conseguindo compartilhar minha câmera, mas eu queria fazer uma pergunta, porque eu vi o da Conitec, que você colocou de setembro, e aí você falou em relação aos pacientes de doença renal crônica. Então, só para eu entender, os pelo SUS, eles estão, a dapaglifosina está somente para renal crônico e ainda não está para os pacientes de insuficiência cardíaca? Tá para os dois. Já está para insuficiência cardíaca desde 2020, como receita de alto custo, uma medicação de alto custo, e agora entraria para renal crônico também. Com mais de 65 anos, não é isso? Ele tinha falado de doença renal estabelecida. Quanto à idade, vou até rever aqui, porque ele não foi muito enfático nesse sentido. Eu estou até com ele aqui aberto. Pelo teu slide é E. Sim, esse é o relativo a 2020, professor, que é em relação ao paciente com insuficiência cardíaca. Que entrou no Rio Grande do Sul, né? A norma do Rio Grande do Sul. Isso, mas que serve, né, para o restante do país também. Deixa eu ver. Infelizmente, a realidade de Rondônia é bem distante dessa, né? E a gente vai pela alternativa mais barata e menos benéfica para o paciente, que é a associação com a glibenclamida. Está sem áudio, professor. Infelizmente, pela ADA, né? American Diabetes Association, a gente entra na 4ª categoria de associação de drogas, né? Ainda não na insulinoterapia, mas antes dela, que seria a associação metformina-sulfonilureia, que é mais barata por causa do custo, né? Do nosso SUS, etc. e tal. Mas, no entanto, é que traz mais riscos para o paciente do ponto de vista de hipoglicemia e aumento de risco cardiovascular, né? Então, torcer para a gente
começar a trabalhar com esses inibidores de recaptação de glicose na urina, né? Ou os análogos, né, de incretinas, né? Também, doutor. Tem eu nem falei, né, dos análogos de GLP-1, porque acabam sendo muito aquém, né, em relação ao acesso dos pacientes perfil SUS, mas que são, hoje em dia, a gente considera até como carro-chefe para alguns casos, como eu falei dos SGLT2. Mas, pensando na sulfanilureias aí como realidade, se o paciente tiver uma condição de desembolsar um pouquinho, assim, por exemplo, que é muito difícil às vezes, mas R$40 por mês, dá para ele comprar uma gliclazida, uma glibencirida, que é um pouquinho menos pior. Mas a gente sabe que às vezes não dá mesmo. Às vezes não dá. Tá bom. Mais uma vez, obrigado. E te parabenizar também, viu, Lu? Excelente aula, muito grata por ter aceito aí nosso convite. Feliz, desafiador Gabi, também de falar desafio. falar sobre tratamento de diabetes mellitus tipo 2, falando dos hipoglicemiantes e das medicações disponíveis no SUS, é um desafio. E aí, por isso que eu achei muito interessante a tua abordagem, muito grata aí por aceitar o convite. Eu que agradeço, Gabi. Antes de terminar, eu gostaria de complementar e você me corrija se eu não estiver adequado, a importância da vacinação contra pneumococos, né, nos pacientes insulinizados, né, com uma ação complementar, de preferência a PN13, né, depois de um ano a 23, mas não tem a 13. Por exemplo, no meu município aqui, eles só dão a 23 se for insulinizado, entende? Não é para qualquer um. Então, a gente isso é um ponto importante, que até os últimos congressos e tudo mais sempre discutem essa questão de pegar no pé o paciente diabético e cobrar o cartão de vacinação atualizado. O que eu tenho feito? Eu tenho feito encaminhamento ao CRI. Então, eu já falo para atualizar todas as vacinas necessárias para a faixa etária e para as comorbidades, e aí considerando a pneumo, que é justamente a 13, a gente tem essa dificuldade, mas hoje saiu também, hoje não, recentemente saiu a de Arquizoster, que para esse paciente seria muito bacana, mas também está, para acesso pelo SUS ainda não é possível. Alguém mais? Algum comentário a mais? Não? Então, para mim, resta agradecer muito, Luana, a tua disponibilidade, te cumprimentar, uma excelente aula, muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Você contribuiu bastante aí conosco, com o nosso trabalho, com as nossas atividades, e esperamos poder contar com a sua participação em outros momentos, discutindo outros pontos que são relevantes aí para a atuação dos nossos profissionais no âmbito da atenção primária. Okay? Obrigada, professora. Fico muito feliz de ter contribuído e espero poder fazer parte aí de novas oportunidades para a gente conversar, acrescentar, tirar dúvidas. É bom que a gente aprende sempre, né? Professora, eu tinha só uma perguntinha rapidinho para a Lua, que eu acabei esquecendo. A Lua falou sobre o controle da hemoglobina glicada, e antigamente a gente tinha o padrão de idade, e aí, de repente, ela me falou sobre o padrão de funcionalidade do idoso, acho que, me corrija se estiver errado, Lua, mas é de risco e fragilidade. Então, a gente tem uma mudança para uma lógica menos do etarismo, é isso, Lua? Mais para a funcionalidade do idoso. Exato, Gabi, isso mesmo, mais para funcionalidade. Certo. Então, o idoso robusto, se ele for robusto com 70 anos, eu já não modifico o meu nível de hemoglobina glicada, a não ser que ele seja um idoso que tenha já algum risco, esteja em risco de fragilidade, é isso. Exato. Se é um paciente, se é um idoso saudável, como a gente considera, que tem alguma comorbidade crônica, mas tem um estado funcional preservado, a gente mantém aquela média de menos de 7,5% de glicada, né? Agora, os pacientes idosos já com certo comprometimento, ou aqueles idosos muito comprometidos, a gente é mais tolerante, porque o nosso objetivo aqui, a gente sabe que é um paciente que não tem uma perspectiva de vida tão longeva. Então, a gente sabe que essa questão de obstinação de manter uma glicada abaixo de 7 é porque a gente quer evitar, a longo prazo, as complicações piores, né? Então,
Então, para esse paciente, a gente quer dar o quê? A qualidade de vida, o conforto, evitar hipoglicemias, principalmente. Então, por isso que a gente deixa chegar a níveis um pouco maiores, até 200, e acompanhar, de fato, o que precisar ser ajustado, não precisar pesar muito a mão nesse sentido. Bem, com certeza, se a gente pudesse, ficaria aqui bem mais tempo conversando. Então, de novo, agradecendo a tua participação, a tua contribuição. Né? Fala uma coisa. Aí, professor, estava demorando. Lu, o Juan também. O Juan compartilha isso comigo, ó. Vocês, para nós, são nossos filhinhos. Eu tenho você, a Fernandinha e muitos outros como filhos. E fico muito orgulhoso de ver você aí dando aula para mim e para a professora doutora Ana Escobar e para o professor doutor Juan, professor doutor Luiz Marcelo. Continue assim, assim é isso que nós queremos de vocês. Beijo para vocês. O exemplo foi de vocês. Obrigada, gente. Obrigada, professor Juan. Tchau, querido. Beijo. Tchau. Beijo, beijo. Muito obrigada, professor Marcelo Aranha também. Boa noite a todos. Paula, Gabi. Até a próxima. Obrigada, viu? Obrigada. Vocês também. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Então, só fechando, lembrando que, então, esse mês as nossas supervisões elas são coletivas, em grupo, e espero com duração de 90 minutos cada uma, e espero que dê tudo certo para todo mundo, ok? Beijo para todas e para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.